SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... A área da robótica, ela me ajuda muito e faz eu me interessar ainda mais pelo meu futuro. Ajuda bastante nos meus sonhos, nas futuras coisas que eu quero fazer. Essa escola é o Centro Educacional Casulo. A gente atende crianças a partir dos 2 anos de idade até o pré-vestibular. É uma escola que ela possibilita várias formas de conhecimento pra gente, de aprendizado diferente, para fazer com que o aluno se interesse mais. Então a gente tenta realmente com que a escola seja um espaço das múltiplas inteligências, que cada aluno possa se encontrar aqui dentro. A gente tem a robótica curricular, ela faz parte da grade de aulas dos alunos a partir dos 9 anos de idade. Na maioria das vezes, os professores que nos procuram para saber se a gente tem algo que possa acrescentar num determinado conteúdo. A robótica, ela é interdisciplinar. Tem atividades de ciências, de física, de matemática. Às vezes aparecem atividades voltadas, por exemplo, para geografia. Responsabilidade, aprender a trabalhar com diversos tipos de pessoa, respeitar cada um com seu jeito. Eu tenho TDAH e sou hiperativo. Quando eu entrei na robótica, eu era muito agitado. Depois de um tempo, eu comecei a melhorar muito. Isso serve como um tratamento para essas coisas. E você fica mais focado, você não fica tão ansioso, é muito bom. Gente, hoje a aula é Sistema Solar, a gente vai fazer um simulador astronômico. Aqui, ó, estão as fases da Lua, tá vendo? Conforme que tá passando, ó, você vai vendo as fases da Lua. Então aqui fica o Sol, beleza? E aqui, conforme ele passa o Sol, ó, ele começa a ficar crescente até ficar a Lua cheia. Ele volta a diminuir, minguando, ficando menor, até novamente ficar nova. E fazendo esse ciclo constantemente. Hoje é o Sistema Solar. Eles estão aprendendo o sistema como um todo, rotação, translação, os eclipses. O eclipse seria a situação seguinte: se a Lua fica totalmente tapada pela Terra. É o eclipse solar, ok? Que é quando a Lua, né, tapa totalmente o Sol, né? A Lua está impedindo a luz de chegar na Terra. Bom, a gente vai entender isso um pouco melhor montando o projeto de vocês, tá? Na aula e programando. Vamos montar então? O robô, ele tem os motores, o sensor de luz, e ele faz com que a Terra circule em volta do Sol e a Lua em volta da Terra, fazendo com que ocorra o eclipse. No nosso robô, colocamos um sensor de luminosidade para indicar quando irá ocorrer o eclipse. Agora a Terra está girando com a Lua ao seu redor. O robô está esperando a Lua chegar ao ponto de eclipse solar, onde o sensor a reconhecerá e travará todos os sistemas do robô. Bom, como podemos ver, a Lua chega ao ponto do sensor, onde ele a reconhece na frente e trava o motor. Mais temido do Brasil. Eu sou o Rio das Ostras mais temido do Brasil. Sou eu, Rio das Ostras, sou eu. 3, 2, 1, vamos! Hoje o desafio de vocês vai ser o seguinte: aqui na base encontram-se 2 árvores, 4 turistas e 2 índios. Nós temos que levar tanto as árvores quanto os turistas para esse espaço aqui, que é o Paris.
ir para o espaço de lá, que é o Egito. E além disso, nós temos que pegar o índio e colocar na toca. Apenas 30 segundos para fazer essas 2 missões e só pode sair e voltar para a base 3 vezes. Desafio de vocês? Querem pensar? Tem exatamente 1 hora para realizar o desafio, tá? O que vocês acham? Acho que começar mais Paris, porque tá mais primeiro quadrante. Tá, então a gente começa com Paris. Então nós pensamos primeiro em fazer essa primeira parte, que nós chamamos de primeiro quadrante, para economizar tempo. Nós vimos que seria muito difícil passar para o outro lado da mesa, tanto pelo tempo quanto pela dificuldade de passar pelo arco e pela rampa, porque é muito instável. O esqueleto da programação está praticamente pronto, só tem que ver como é que está o andamento das garras. Vocês usaram algum bloco especial para isso? A gente usou o conversor de centímetro, que a gente só pega o centímetro, a metragem da mesa, e ele já converte para rotação. Contribui muito para o desenvolvimento da liderança, trabalha o raciocínio lógico, a gente precisa raciocinar rápido para resolver aquilo ali. Proatividade é um campo que estimula bem também, além do trabalho em equipe. A interação que você tem com todo mundo, você tem uma amizade entre todo mundo muito grande, você pode contar com todo mundo para o que for. Além do conhecimento que a gente adquire aqui, quanto isso contribui para a formação do nosso caráter. Então, eu aprendi a respeitar a opinião dos outros, aprendi a ouvir. Bom, gente, o tempo acabou, tá? Quero ver como vocês conseguiram fazer o desafio. Conseguiram, Vitor, fazer o desafio? Com certeza absoluta. O robô faz 3 missões. Essa, porque ele estabiliza a rampa, deixa os índios e libera o primeiro carrinho. A segunda, que ele leva o primeiro carrinho até o Egito com as árvores dos 2 turistas. E a terceira, que o carrinho automático leva para aí. Se você observar bem aquele carrinho de elástico, são vários princípios físicos atrelados àquele. Ele tem força potencial do elástico, força gravitacional, porque são 2 pesos. Não fica uma coisa só teórica, ele pode realmente manipular as variáveis e perceber como ela funciona, como a física deve ser, né? Quando eu crescer, eu gostaria de ser engenheiro mecânico. Eu quero descobrir coisas, viajar o mundo e resolver problemas. Eu tô entre engenharia química e medicina. Quando eu entrei na robótica, eu não sabia o que eu queria fazer. Depois que eu entrei, o interesse pela engenharia foi muito maior. O que realmente fez com que meus olhos brilhassem para a robótica foi a questão do trabalho em equipe. Ela me fez pensar sempre para frente e com muita criatividade. Nós somos a Escola SESI Industrial Abelardo Lopes, situada no bairro Cambona, aqui em Maceió, Alagoas. É uma escola incrível, ela nos oferece diversas oportunidades. Temos aula de robótica, temos aula no laboratório de ciências, onde também é bem diferenciado. Temos professores incríveis. A robótica aqui na escola funciona desde o Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio. Nós trabalhamos com a robótica de 2 maneiras, que é em sala de aula, onde todas as nossas turmas têm aula de robótica, e trabalhamos também com a robótica para torneios. O SESI já tem essa visão há bastante tempo, de que o aluno ele não deve ficar preso apenas à sala de aula, apenas àquela aula teórica. Precisa trazer esse aluno, sim, para a prática, né, para fora da sala de aula. A robótica ajuda esses meninos na inovação, iniciação científica, porque os nossos alunos começam a ver o mundo de outra forma.
nasce nele um interesse que ele não tinha. Vamos supor, às vezes ele não gosta de matemática e quando ele vê a robótica, ele começa a interessar em querer estudar matemática. Bom dia, gente. Hoje a gente vai começar a trabalhar sobre o rover, a importância e a sua montagem dele. A gente vai ver que a ideia do rover é um avanço muito grande nos lançamentos, porque antigamente os lançamentos eram feitos com astronautas e foi a retirada desses astronautas para diminuir o custo que vem a implementação do robô. A ideia dele principal é a viagem ser menos custosa, ele pode definir um tempo, mas pode passar mais tempo do que aquele que foi definido. Sobre o robô rover, que é utilizado pela NASA para andar pelos solos de planetas ou da Lua, descobrir algumas coisas utilizando seus sensores. No caso da robótica, ela é muito importante para a gente porque a gente começa a ver que no nosso cotidiano, esses robôs eles estão em tudo que você imaginar, certo? Então, nessa montagem do rover, a gente vai ver a questão dos sensores, certo? Sensor de luz, sensor de cor, sensor sonoro. Bom dia. Bom dia. Então a gente vai fazer a montagem, tá? Que é a aula prática agora do rover, tá? Vocês deverão programá-lo de modo que ele movimente até encontrar um objeto. Então, o robô de vocês vai utilizar o sensor ultrassônico, que é aquele que emite ondas, tá? Quando ele emitir essas ondas, que chegar a 10 centímetros retornando para ele, ele vai parar e vai emitir um som. Vamos lá, começar a montagem? O robô teria que andar e quando ele visse um obstáculo, ele teria que parar 10 centímetros antes, virar 90 graus, ver outro obstáculo e parar 10 centímetros antes. No momento agora é que usa duas ferramentas, que é a questão do ângulo, a questão de girar 90 graus, né? E a questão da distância, que ele tem que chegar até uma faixa de 10 centímetros. Então eles têm que ter uma noção mais ou menos e menos de 10 centímetros. Então vai trabalhar com unidade de medidas. Assim, eu nunca consegui programar, assim, sempre pedi ajuda, mas é muito legal quando a gente consegue programar completo e ele funciona. Pessoal, vamos lá agora, né? Ver como é que ficou a montagem e a programação que vocês fizeram, tá? Então, eu vou chamar a equipe aqui do Vinícius, tá? Pra fazer a demonstração. Então, vai lá, Vinícius, mostra aí. Fez a primeira parte. A segunda parte foi parar, emitir um som e ele voltou para a posição, digamos que é a posição inicial, tá? A única coisa que a gente teve erro foi quando foi o loop. A gente botou em um ciclo infinito. Aí ele ficava girando infinitamente. Aí a gente fez uma contagem com os dados da matemática. E a gente colocou aqui, ele faz duas vezes, só que é para identificar as duas paredes. A gente tem que construir o robô, determinados desafios. Nosso robô, ele tem que concluir o desafio seguidor de linha. Ele vai seguir a linha com os sensores de luz, que são esses daqui. Ele segue a linha e com os ultrassônicos, ele segue o padrão de desviar dos obstáculos. E na sala de resgate, a gente tem que resgatar as vítimas e botar no local determinado pelo triângulo preto. Eu acho que o nosso empenho é a nossa parte fundamental na equipe. A RoboCambi, ela mudou a minha vida. Porque no passado eu era uma pessoa muito tímida, eu não tinha uma visão de mundo. Ela me fez pensar grande, entendeu?
nem sempre eu consigo fazer tudo só. Sempre tem alguém me ajudando, o Otávio, o Davi, a Mainara, tá sempre ali comigo. Eu tô ali pensando, poxa, eu tenho que fazer isso, como é que eu vou fazer? Vem tudo da imaginação. O que aprendemos é mais importante do que ganhamos. Então, com o tempo, a gente foi vendo que era o mais importante mesmo, o que a gente aprende, o que a gente ganha na vida em si, social. A gente aprendeu que a gente não tá na robótica só para fazer o robô e ganhar. A gente tá aprendendo a viver. Essas pessoas que da Robocambi eu vou levar pro resto da minha vida, porque são as pessoas que eu amo muito. Da minha área que eu vou seguir edificações, que é engenharia civil. Assim, eu tô pensando ainda mais, talvez, medicina. E eu gosto ou tanto de jornalismo ou tanto mesmo de ser advogado. Eu pretendo fazer engenharia mecânica, que é o que eu faço, eu construo o robô. A robótica em si, ela trabalha muito a tua criatividade. Tu passa a perceber coisas do teu dia a dia que antes tu não percebia. Somos o Colégio Coração de Maria. Nós atendemos de educação infantil a partir de 1 ano de idade até o ensino médio. Tem um dos valores que a gente fala que o professor não tem todas as respostas, né? Mas o professor trabalha em conjunto para achar essa resposta. Né? Ter a educação tecnológica e a robótica no Colégio Coração de Maria é o trato mesmo com as pessoas, é respeitar as diferenças. Porque como eles lidam em grupos, eles têm que aceitar a opinião do outro. Acabam se relacionando melhor, levando isso para a comunidade em geral. O mundo hoje é tecnologia, tu não tem como fugir disso. Então, tu trabalhar isso dentro da escola e tu ter um crescimento com isso é muito importante. É importante a gente ensinar jovens a lidar com a tecnologia e a tirar o maior proveito disso para a sua vida, né? A robótica, ela incentiva o trabalho em grupo, mas ela também te ensina a pensar por outros ângulos, para te achar uma solução para os teus problemas, para nunca desistir, sempre ser persistente. Bom dia, gente! Então, hoje a gente dando continuidade às nossas aulas do Sistema Solar, a gente vai ver hoje o movimento de rotação e translação. Como é que isso acontece? Nós temos o Sol, aqui ó, Rafinha, é o Solzão, Terra, e nós temos a Lua que nós vamos usar depois, tá, Lua? A Terra vai o quê? Vamos lá, vamos girar. Vai girando ao redor. Vem, Lua maravilhosa. Hoje a gente trabalhou com o movimento de rotação e translação, né, dentro do contexto das ciências do Sistema Solar. E nisso envolveu também o eclipse solar e lunar. A eclipse solar, como é que ocorre? A Lua fica entre o Sol e a Terra. O eclipse lunar, a Terra bloqueia a luz do Sol, daí a Lua fica escura. E no eclipse solar, a Lua bloqueia a luz do Sol da Terra. Esse é o eclipse solar. Pessoal, então como visto lá na sala de aula com a professora Cris, tá? A gente vai fazer um sistema planetário, ou sistema solar, enfim, tá? Onde, além de mostrar os movimentos de rotação e translação, como ela já explicou lá, a gente vai ter uma situação, problema para vocês, tá? Que é o quê? Adaptar um sensor de toque nessa montagem, para que, quando eu pressionar o sensor de toque, tá? Ele pare num alinhamento para formar um eclipse solar e também um eclipse lunar. Podemos ir para a montagem, então? Então, vamos lá. Abram os kits aí. Vamos começar a montagem, então, tá? Os
os alunos tinham que fazer uma montagem simbolizando uma ideia de um sistema solar, mas mais focado nos movimentos de rotação e translação. Quando eu pressionar ele vai parar de girar os planetas, tá? Então eu tenho planetas girando, fazendo um movimento de rotação e translação, quando eu pressionar ele vai parar. E aí quando eu fechar esse alinhamento e parar, o que ele vai formar? Um eclipse, perfeito, que pode ser um solar ou um lunar. Somos androides de coração e a batida vai na palma. Quando eu entrei nessa sala foi, tipo, explodiu assim, minha cabeça, assim, pá. Porque o meu sonho, desde que eu conheci a equipe Androides, era entrar aqui. Essa equipe me ajudou muito a ser uma pessoa mais responsável, porque logo quando eu cheguei, eu era outra pessoa. E aí a gente começa a participar de campeonatos, a gente começa a conhecer outras realidades, que é muito enriquecedor, eu diria. Bom, então tá, pessoal, assim, ó, vou dar um desafio pra vocês, tá? A gente vai ter que tentar cumprir ele, beleza? O desafio vai ser o quê, ó? Fazer essa missão corretamente, que eu tô vendo que tá dando muito erro nela, tá? Acionar aquilo lá, tá? Acionar isso aqui, ó, tá? E depois trazer isso aqui pra base, tá? Se vocês conseguirem fazer isso hoje, tá muito show, tá show mesmo, tá? Então esse é o desafio de vocês. Tem várias cabeças pensantes aqui e a gente tem que fazer isso hoje. Nosso robô, ele se chama R2D Droid, uma homenagem a Star Wars, né? A gente prefere fazer braços grandes que caibam dentro da base, só que ele faça várias missões em uma única saída. Então, isso sempre a gente vai usando a criatividade. Isso, alinha aí, vamos fazer um teste aqui, o último teste da tarde. Vamos ver agora se vai dar tudo certo. Tá tudo dentro da base, tá ok, vai. Cruzar os dedos aí, tem que dar certo. É. Deu certo. Aí. Aí, ele alinhou. Deu certo. Aí, tá certo, show de bola. Vamos ver se agora... É só ali agora. É que ali mesmo que não tá dando. Aí, show, ativou lá. Ai! Um pouquinho só mais pra trás. Quase Só vai ser no gato. É. Bom, ele não tá... Foi quase. Quase. A gente erra muito, a gente sempre tem algum erro pra fazer, mas quando a gente trabalha em cima, esses erros vão desaparecendo aos poucos. Então, assim, eu tô muito contente que vocês conseguiram o quê? De 4 missões, vocês conseguiram 3 missões. Nossa, isso é muito excelente, assim, para uma tarde de treinos. Eu gostaria de trabalhar na área de engenharia biomédica. Ou enfermagem ou biomedicina. Quero ser astrônomo. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.